Judas? O mesmo que chamou Pedro foi o mesmo que chamou quem? O que chamou Judas também chamou quem? O que mais eles se pareciam? Os dois foram avisados por Jesus que iria traí-lo. Vou repetir. Os dois foram avisados por Jesus que iriam trair Jesus. Na ceia, Jesus falou que está comigo à mesa. Vai me trair. E ele se manifesta. Sou eu, Senhor? O Senhor vira para ele e diz: você disse. Quando você pega a tradução da NVI, o texto diz que, de fato, Jesus aponta e diz: é você mesmo. Na mesma ceia, Pedro se manifesta. E Jesus vai expor Pedro dizendo o que vai acontecer. Pedro, é o seguinte: antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar, rapaz. Então, nesses 3 pontos, os dois se pareciam: Pedro e Judas. Agora, antes de nós falarmos no que eles tinham de diferentes, deixa eu descrever para você quem era Pedro e quem era Judas. Vamos começar por Pedro. Pedro, ele nasceu em Betsaida da Galileia, um lugar simples. Ele era irmão do apóstolo André. Ele era pescador. Pedro era casado. Repita comigo: Pedro era casado. Pastor, como é que você sabe que Pedro era casado? Lembra da situação que Jesus vai na casa dele, de Pedro, curar a sogra dele? Só tem sogra. Amém, queridos? Pedro era alguém sanguíneo, gente. O que é, pastor, alguém sanguíneo, com temperamento sanguíneo? Era alguém impulsivo. Sabe aquela pessoa que pensa e já age? Sabe aquela pessoa que não tem muito papo na língua? Hã? Será que tem alguém se identificando aí? Hã? Só que, além de ele ser esse jeitão, Pedro também era alguém o quê? Otimista. Quando alguém falava assim: é impossível disso dar errado, Pedro era alguém que tinha uma palavra e dizia: é porque você não conhece meu Jesus, que se você conhecesse, você ia ver que ia ter jeito para isso. Pedro é esse camarada. Hã? Pedro não era aquele rapaz acanhado, quieto, mas Pedro era aquele cara brincalhão, que nem te conhecia, mas estava fazendo piada com você. Esse era Pedro, gente. Hã? Pedro. Tem Pedro aqui nessa manhã, gente? Hã? Eu sou meio sanguíneo, gente. Hã? Tem hora que minha esposa precisa conversar comigo. Rapaz, você precisa dar uma controlada, calma. Hã? Ela gosta de brincar, mas tem hora que ela fala: tá diminuída aí, pelo amor de Deus. Hã? Pedro, querido, ele se tornou amigo íntimo de Jesus. Escute, Jesus tinha 12, dos 12 ele tinha 3 que eram mais íntimos. Desses 3, Pedro era um deles. Pedro se tornou amigo íntimo de Jesus. E de todos os discípulos na Bíblia, você já vai entender onde o Senhor quer nos levar nessa manhã. De todos os discípulos da Bíblia, você pega os evangelhos sinópticos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver o que é mais citado é Pedro. Por quê? Eu dei a dica para você. Ele era alguém o quê? Sanguíneo, gente. Impossível.
Ele era alguém o quê? Que não tinha medo o quê? De pagar para ver. Era alguém que fazia às vezes muita burrada, mas era corrigido pelo Senhor. Vamos ver uma dessas situações? Imagine agora, você vai lembrar dessa situação. Pedro está no meio do mar. Todos estão falando, é fantasma que está vindo ali andando sobre as águas. Está todo mundo gritando. Quem se manifesta? Quem se manifesta? Ei, quem é você? Sou eu. Não tenha medo não. Peraí, se é Jesus, tem poder. Fala o seguinte, se é Jesus mesmo, manda eu aí ter com você aí, andar sobre as águas. Vem. Você acha que não tinha ninguém dizendo, calma rapaz, calma, você está meio afobado, calma. Não vai, não tem possibilidade de fazer isso. Mas o que Pedro fez? Me larga, eu vou pisar nessa água. E ó Pedrão, ó, por incrível que pareça, andando como? Sobre as águas. Ô glória, posso ouvir um glória aí? Ele andou sobre as águas, afundou, mas lá vem Jesus com o ensinamento, levando ele por barco novamente. Enquanto você permanecer com os olhos em mim, você não afunda, querido. Não, alguém não pegou, mas se tiver uma mão levantada, eu já libero a palavra aqui. Querido, enquanto eu e você estiver com os olhos em Jesus, pode ser tempestade, ventos fortes, não importa. Quem está conosco é Jesus e garante a vitória. Você recebe isso essa manhã? Olha Pedro de novo. Jesus sobe para o monte. Quem ele chama? Pedro, Tiago e... eles vão viver algo inédito. Uma experiência nova lá no monte. Nesse dia, Jesus se transfigura. Quem aparece do lado dele? Moisés e Elias, representação das leis e representação dos profetas. Entenda, isso aqui não é uma sessão mediúnica, tá? Uma outra hora a gente entra mais fundo, mas não é uma sessão mediúnica. Então, neste momento, Pedro tem uma experiência que os que estão lá embaixo não. E quem vai se manifestar no monte? Quem vai se manifestar no monte? Pedro. Senhor, você quer que nós façamos uma cabaninha aqui? Para nós continuar desfrutando dessa glória? Esse é Pedro, irmãos. Pedro também é quem vai ter a revelação de quem é Jesus. Jesus está com muitos seguidores. No Instagram, Facebook. Tá como, gente? Você vai lá pro YouTube, o que tem de gente seguindo a Jesus é milhares, gente. Mas com uma pregação que ele fez, todo mundo deixou de ser seguidor de quem? De Jesus. Gente, eu estou conjecturando, tá? Naquele tempo não havia WhatsApp nem Facebook, pelo amor de Deus. Jesus perdeu todos os discípulos. Só que Jesus é alguém que sabe o que veio fazer na terra. Ele olha para os 12 e diz o seguinte: vocês querem ir também? Pode ir. Quem que vai tomar a palavra, meus irmãos? Pedro! Ei, Senhor, deixa eu dizer uma coisa. Não tem para onde a gente ir, porque é só o Senhor. Vou repetir, é só o Senhor que tem palavras de vida eterna. O que Jesus disse? Pedro, não foi carne, não foi ninguém que te revelou, a não ser o meu Pai. Foi Ele que te revelou. Só que, algum tempinho depois, no mesmo dia, naquele mesmo local, é Pedro que vai tentar impedir Jesus de cumprir a sua missão, porque Jesus falou: ó, daqui a algum tempo eu estou indo para a cruz, eu estou indo cumprir o quê? A minha missão. O que Pedro vai dizer? Não, Jesus, que negócio é esse? Você não vai não. É ou não é? O que Jesus disse para ele? Entenda, não era ele, Jesus estava vendo o que estava o quê? Por trás. Arreda-te, Satanás. Você não entende as coisas do céu, você entende das coisas da... Então esse era Pedro, querido, que vivia acertando e que vivia
errando. Pedro vai para onde? Orar com Jesus no Getsêmani. E quando Jesus volta, o que ele está fazendo? Dormindo. Os homens chegam para prender Jesus no Getsêmani. O que Pedro faz? Pega o que ele estava guardado e ninguém sabia. Apresenta o que ele carregava já fazia tempo. O que, pastor? Ele arranca uma arma branca. E quando tentam prender Jesus, ele, corta a orelha desse soldado chamado Malco. Mas Jesus o quê? Está lá para ensinar Pedro. Coloca a orelha do homem no lugar. Fala, Pedro, se você o quê? Matar por espada, com espada também você vai morrer, rapaz. Não faz isso não. Por acaso você pode impedir eu de beber meu cálice? Levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante a mão. Segura em cima. Tem coisas que o Senhor vai nos livrar, Daiane, de passar, de viver. Mas tem coisas que o Senhor vai nos levar e permitir nós viver. Mas tem um porém dentro de tudo isso. Conosco está o Senhor dos Exércitos. Amém, queridos? Então esse aqui que eu descrevi para você, quem é? Pedro. Deu para conhecer um pouquinho de Pedro? Pastor, e quem era Judas? Escute. Judas é alguém que nasceu na Judéia. A Judéia é um lugar de pessoas que tem um pouquinho a mais. A Judéia é um lugar onde as pessoas são mais letradas. Judas, entre todos os apóstolos, é o único que não nasceu na Galileia. Ele nasceu na Judéia. Dentre todos os discípulos, ele era o mais culto. E a Bíblia não nos dá mais informação sobre ele. Olha quanto eu falei de Pedro, olha o que eu estou falando de Judas. Pela ótica humana, meu irmão, a pessoa mais preparada dos apóstolos era quem? Judas. Judas era o cara mais preparado. Ele se tornou tesoureiro, Daiane, da igreja de Jesus. Essas são as informações que nós temos de quem? De Judas. Enquanto a Bíblia apresenta várias situações da vida de Pedro, leia a Bíblia. Leia a Bíblia e você não vai ver situações da vida de Judas vivenciando. Você não vai ver. Você vai ver Pedro. Mas Judas, nós não vamos ver. Aliás, Pedro era um tipo de ovelha que dá um pouquinho de trabalho para o pastor. Sabe aquela ovelha que vive ligando para o pastor? Pastor, eu venho aqui em casa, pastor. Eu fiz uma cagada. Me ajuda aqui a consertar isso aqui. Pastor, preciso conversar com você que eu fiz isso aqui. Esse era Pedro. Judas é aquele tipo de ovelha que, puxa, você olha para a igreja, ele está lá. Nossa, Judas é uma bênção, ele não dá um trabalho, rapaz. Judas é aquela pessoa que anda sempre o quê? Perto de Jesus. Meu pastor, tá precisando de alguma coisa? Judas é aquele cara que tem confiança em ministério, meu irmão. Judas não é aquele que não tem confiança, afinal, ele é um dos 12 apóstolos. Mas a Bíblia vai nos narrar uma coisa, querido. Que Judas é aquele tipo de pessoa que conheceu Jesus. Tem contato com a Bíblia. Em sua casa e seu carro tanque, ouve louvores. Às vezes participa de ministério dentro da igreja.
mas nunca desfrutou de um poder transformador em sua vida. Vou repetir. Judas aparentemente é um cara de confiança. É um cara, ó. É uma ovelha, ó. Porém, mesmo tendo todo o conhecimento que ele teve, ele nunca desfrutou de um poder transformador em sua vida. Quantos estão comigo? Amém. Queridos, se Judas, escute isso, se Judas, no momento em que ele traiu Jesus, tivesse errado ali, nós ia classificar isso como que uma falha no meio do caminho. Quantos aqui cometem erro, gente? Deixa eu ver. É só o primeiro, né, gente? Quantos aqui cometem pecados? Deixa eu ver. Eu cometo. A gente não tem prática de viver em pecado, mas pecado a gente comete. É ou não é? A Bíblia fala sobre isso. Só que João, coloca para mim aqui João 12, verso de número 6. O Evangelho de João diz olha o que o Evangelho de João, eu quero ler com você, depois eu termino isso aqui. João 26, aliás, João 12, 6. João 12, 6. Vamos ler todos juntos no 3? 1, 2, 3. Parou, gente, pelo amor de Deus, no 3 de novo. 1, 2, 3. Parou, porque ele era, no 3, continua, 1, 2, 3. Ele costumava tirar o que nela era colocado, querido. Ou seja, Judas não errou no momento que ele entregou Jesus. Judas, ele o quê? Tinha essa prática de viver roubando o que caía dentro da bolsa de dinheiro. João descreve ele como ladrão. Ladrão não é aquele que rouba hoje e amanhã está o quê? Trabalhando, vivendo outra situação. Ladrão é aquele que tem ato, prática de roubar. Quantos estão entendendo isso aqui, gente? Ou seja, isso nos demonstra, queridos, que Judas nunca foi transformado pelo poder de Deus. Repita comigo, Judas nunca foi transformado pelo poder de Deus. Pastor, mas eu passei e vim para a igreja. Olha, pastor, eu vivia nas baladas da vida, agora eu parei. Pastor, eu andava com umas roupas, eu vou para as mulheres agora, depois nós vai para os homens. Pastor, eu andava com umas roupas, que misericórdia. Aí uma obreira da igreja conversou comigo e eu parei de usar aquilo. Os homens. Pastor, eu via uns vídeos no celular e hoje eu não vejo mais. Porque o pastor conversou comigo. Deixa eu te explicar uma coisa, querido. Tem mudanças que só vai ocorrer em minha e em sua vida se nós permitirmos o Espírito Santo trabalhar em nós. Pastor, mas eu estou vindo para a igreja, eu mudei minhas vestes. Você está agradando o homem. A questão é, quando você não está na igreja, o que você veste? Porque a obra que o Espírito Santo opera no homem, essa obra permanece. Mas o que o homem tenta fazer em outro homem, isso o quê? Cai por terra. Tem validade de duração, querido. Quando eu me converti, novo convertido, gente, vocês tinham que ver como que eu ia para a igreja. Hã? Se eu descrever para vocês, vocês vão fazer cruz credo, pastor. Escute isso. Eu ia para a igreja com baseado no bolso.
Eu ia para a igreja com a Bíblia na mão, chinelão, bermuda, regata, sentava lá no banco da igreja. Os pastores e os obreiros procuravam conversar comigo. E aí, rapaz, como é que você está? Tentava me aproximar e dizia para mim: ore para que você venha nascer de novo. Peça a Deus o novo nascimento. Ninguém chegava para mim e dizia: e esses brincos na orelha aí, rapaz? E essa calça lá embaixo? E essa roupa que você vem para a igreja? Ninguém falava isso. Porque lá eles entendiam que o que o Espírito Santo faz na vida de um homem, isso permanece a vida inteira, querido. Quantos estão entendendo isso aqui, queridos? O problema é que tem pessoas como Judas que infelizmente não desfrutaram desse poder ainda transformador. Por quê? Não estão se permitindo ser trabalhados pelo Espírito. Mas levante a mão e lá vai uma profecia, uma recomendação de Deus para você. Assim como me recomendava, eu recomendo você. Continue orando a Deus e pedindo a Ele: Senhor, me dê um novo nascimento. Senhor, regenera a minha vida. Senhor, me transforma em uma nova pessoa. E tenha certeza que em breve você vai ver as suas atitudes sendo diferentes para a glória de Deus. Já percebeu que tem pessoas que elas vivem falando palavrão a vida delas inteira? Em casa elas falam palavrão, no serviço elas falam palavrão, na igreja elas seguram. Pastor aí? Gente, de 10 palavras que eu falava, misericórdia. De Jesus. Não é? E quando eu me olhei e me vi, eu falei: puxa, olha a minha forma de falar, tá diferente. Eu decidi, gente, entenda, não existe uma roupa certa a se vestir. A gente precisamos se vestir de forma decente, que agrade a Deus. Deus, você que está agradando o Senhor? Amém, eu vou vestir. É isso. Paletó não salva, camisa social não salva. Não é? A gente precisamos do quê? Se vestir de uma maneira o quê? Decente, de uma forma que a gente goste. Não é? Só que eu comecei a me olhar e falar: rapaz, tô diferente. Não é? E não foi minha mãe, não foi pastor da igreja, não foi obreiro, não foi ninguém que pediu para mim mudar alguma coisa. A recomendação era: busque o novo. Você recebeu isso, querido? Amém. Ainda quem era Judas? Quem era Judas? Falei para você que ele nasceu na Judéia. Falei que se tornou um apóstolo de Jesus Cristo. Alguém de confiança. Mas Judas era alguém que não era transparente, querido. Vou repetir. Judas era alguém que não era. Ele escondia dentro de si os seus desejos. Judas era alguém que escondia os seus desejos. Coloca para mim aqui de novo João, capítulo 2, verso de número 3. Põe o 3, por favor. Você vai ver o que ele vai disfarçar. Ele vai disfarçar um ato diante de todos os irmãos. Mas a intenção, a motivação e o desejo dele é outro. João 12, é o João 12, verso 3. 3. Olha só o que diz. Então, Maria pegou o quê? Uma litra de nardo puro, um perfume que era muito caro na época. E ela derramou sobre os pés enxugou com seus cabelos o pé de Jesus. E toda a casa se encheu da fragrância do perfume. Próximo, 4. Entretanto, um dos seus discípulos, quem? Um dos seus discípulos, quem, meus irmãos? Que mais tarde iria traí-lo, objetou. Próximo. Por que este perfume, olha só, não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Olha só. Seriam o quê? 300 denários. Seria dinheiro à beça, só. Próximo. Só que João vai deixar claro qual é a intenção dele.
Ele não falou isso por se interessar pelos pobres. Só que diante de toda a congregação ele estava se interessando por quem? Pelos pobres. Vou repetir de novo. Diante da congregação, o discurso dele é: se nós vendêssemos isso, nós ia ajudar muita gente. Nós ia comprar cesta básica e ia ajudar muita gente. Nós ia comprar roupa e ia dar para muita pessoa que está na rua. Só que João deixa claro que esse não era o interesse dele. O interesse dele era o quê? Roubar. Porque ele era ladrão. Ele não era transparente. Escuta isso, pega isso. Eu estou terminando a mensagem. Nem tudo que Deus colocar na minha e na sua mão é porque Ele confia em nós. Vou repetir isso. Nem tudo que Deus colocar na minha e na sua mão é porque Ele confia em nós. Como assim, pastor? É porque Ele está te dando uma oportunidade de você abrir a boca e Ele poder te ajudar e te tratar, tirar essa doença de dentro de você. Jesus queria arrancar dele o amor que ele tinha pelo dinheiro. Só que ele o quê? Foi colocado em uma posição e se calou. Falou, não falo? Não falo? Claro que não. O que vão pensar de mim? O que vão dizer de mim? Tá doido? Congregação, os irmãos? Não, que isso? Na verdade, deixa eu aproveitar para pegar alguma coisinha daqui. Mas deixa eu profetizar sobre a tua vida. Você não veio aqui hoje por acaso. O Espírito Santo te trouxe aqui. E há coisas que Ele quer o quê? Arrancar de dentro de mim, de dentro de você. Agora a pergunta é, eu e você vamos lhe dar o direito de tratar a gente? Essa é a questão. Judas, ainda quem era Judas? Era alguém disposto a se corromper, irmão. Aqui é muito forte. Jesus. Judas era alguém disposto a se corromper para conseguir o que ele queria. Vou repetir. Judas era alguém disposto a se corromper para conseguir o que queria. Judas era alguém que negociava o que era inegociável. Esse era Judas. Está descendo os mistérios aqui? Querido, sabe aquela pessoa na família que o que puder fazer para ver você lá embaixo e de repente tomar o seu lugar, ele faz isso? Sabe aquela pessoa no serviço que se ela puder puxar o seu tapete, ela puxa? E de repente é amigo, é amiga. Sabe aquela pessoa, meu Deus do céu, sabe aquela pessoa que se passa por amigo, mas se ela puder tomar o seu lugar, ela toma, ela vai o quê? Te entregar para um, ela vai contar seus segredos para outro, só porque as pessoas te olham de maneira diferente e fica com o que você tem? Esse era Judas. Esse era Judas, querido. Ele negociava o que era inegociável. Deixa eu terminar. Qual era a diferença entre Pedro e Judas? Primeiro, Pedro se permitia ser tratado por Jesus. Judas não. Enquanto Pedro errava, eu disse que Pedro, Jesus ia corrigindo ele. E aí Jesus ia corrigindo ele, ele ia aprendendo e ia melhorando naquilo. Judas não. Judas, ele escondia o que havia dentro dele. Escute isso. Um tempo atrás, uma amiga da minha esposa de trabalho faleceu. E antes de ela falecer, ela começou a passar muito mal. Muito mal. E minha esposa começou a conversar com ela. O que você tem? O que está acontecendo? Você já falou para sua família?
Ela disse: não, eu não quero contar para eles. Não quero que eles fiquem preocupados comigo. Só que ela estava o quê? Sentindo dor. Chorando. Mas estava como? Sozinha. Pergunta para nós: até quando eu e você vamos esconder uma doença? Quando eu digo de doença, são coisas que nós precisamos mudar, ser transformadas, ser tratadas, e não vamos pedir ajuda. Até quando? Eu e você vamos ficar morrendo sozinho por dentro e não vamos pedir ajuda. Ela, depois de um tempo, contou, pediu ajuda, foi fazer o tratamento. A pergunta é: e você? E eu? Vamos buscar ajuda quando? Porque tem coisas que aparentemente aqui não vai dar nada, mas lá na frente vai trazer um dano violento, irmão. O que aconteceu com Judas? Aquilo que ele guardava ele foi a causa da morte dele, irmão. Por ele não aceitar a ajuda de Jesus, por ele não abrir a boca para Jesus. Escute isso, querido. Você de repente está aqui e está dizendo assim: pastor, mas Deus conhece das minhas fraquezas e luta. Ele conhece, mas Ele também precisa que você seja humilde o suficiente para pedir socorro e ajuda. Como assim, pastor? Jesus está passando por um caminho e alguém está gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus falou: chama ele, traz ele aqui diante de mim. Quando o homem está diante dele, o que Jesus pergunta para ele? O que você quer que eu? Oxe, o homem é cego. O que aquele homem queria, gente, pelo amor de Deus? Não é? Ele está cego, mendigando à beira do caminho. O que ele queria? Só que Jesus o quê? Vai ouvir ele dizendo isso. Porque Jesus quer entender o que é prioridade para mim e o que é prioridade para você. Se você está com algo, irmão, que está te matando, está levando você para o fundo, hoje é amanhã de se arrepender, é amanhã de pedir ajuda, porque Jesus o Nazareno, que ajudou e socorreu Pedro, está na casa e vai te ajudar também, meu irmão. Glória! Glória! Emanjore bagaço emario. Ele manchou evaseio camanjore gamassuria. Eleio camanagaçou e camandarácia. Davi, a Bíblia diz que enquanto ele escondeu o pecado dele, o erro dele, a doença dele, ele sentia como se fossem os ossos dele o quê? Sendo quebrados dentro dele. Mas a partir do momento que ele confessou o pecado, abandonou o pecado, ele recebeu de Deus misericórdia e nunca mais caiu no amaio de barco. Querido, eu não sei como você está, qual é a sua doença interna, mas eu profetizo que Jesus o Nazareno vai te ajudar e você não vai mais carregar essa doença dentro de si. Lemargio de Bassia Ramanjoria. Lemanjori de Camácia. E aqui eu concluo. Qual é a diferença entre Pedro e Judas? Primeiro, Pedro se permitiu ser tratado por Deus, Judas não. Segunda, e a gente finaliza aqui. Pedro se arrependeu, Judas teve remorso. Vou dizer a segunda diferença entre Pedro e Judas. Pedro se, de novo, Pedro se e Judas teve remorso. Pastor, o que é remorso?
Remorso é alguém que chora, lamenta, sente o que fez, mas volta e faz a mesma. Pastor, mas Pedro errou 3 vezes. Errou 3 vezes, mas chegou uma hora que ele parou de errar. Pedro negou Jesus uma vez, negou Jesus 2 vezes, negou Jesus 3 vezes. Teve uma quarta? Teve nada. Coloca para mim aqui, por favor. Espera um momento. A Bíblia diz, querido, que arrependimento é diferente de remorso. Então, remorso, a pessoa chora, lamenta, mas volta a fazer a mesma. Arrependimento, o que é? É alguém que sofre uma metanoia. O que é metanoia, pastor? Ele tem uma mudança de direção. Ele está caminhando nesse sentido. Ele se arrependeu. Ele volta o caminho oposto. Ele caminhava de uma maneira, vivia de uma maneira, agora se arrependeu, ele vai viver de uma outra maneira. Porque se ele continuar naquele mesmo caminho, o que ele vai fazer? As mesmas coisas, querido. Quantos estão entendendo isso? Coloca para mim 2 Coríntios 7:10. 2 Coríntios 7:10. A gente termina aqui, queridos. 2 Coríntios 7:10. A tristeza, isso aqui é arrependimento. A tristeza, segundo Deus, produz o quê? Arrependimento. É o que eu falei para você. Mudança de direção, querido. Para o quê? Para não remorso. A tristeza do mundo, porém, produz o que foi que Judas sentiu? Arrependimento ou remorso? Porque ele traiu como Pedro traiu. Só que Pedro se arrependeu. Ele não. Pastor, e o que o arrependimento produz na nossa vida? Lucas 15:10. Se coloque de pé, a gente termina aqui. Pastor, o que o arrependimento no ser humano produz? Vou ler para você. Eu digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Queridos, o Espírito hoje está trabalhando em nosso meio, gerando em nós arrependimento. E a Bíblia diz que quando há arrependimento, há festa no céu. Eu quero declarar e profetizar que hoje haverá alegria no céu. Os anjos farão festa, porque hoje pessoas vão se dobrar, se quebrar diante de Deus, dizendo: Senhor, eu pequei, Senhor, eu errei, mas vou fazer como o filho pródigo. Mas hoje eu decido retornar para a casa do Pai e aceitar o abraço que Ele tem para mim. Quando deve o homem se arrepender? Coloca para mim 2 Coríntios 6:2. 2 Coríntios 6:2. Quando, pastor, que o homem deve se arrepender? Pois ele diz: no tempo favorável. Ouve você, no dia da salvação eu ajudei. Digo-lhes que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Fale com Deus. Senhor, eu errei. Senhor, eu nunca tinha ouvido falar do Senhor. Hoje eu ouvi falar que
o Senhor levou misericórdia a Pedro. E isso estava estendido sobre Judas, mas Judas não aproveitou, Senhor. Oh, querido, desfrute da misericórdia de Deus nessa manhã. Coloque a mão no seu coração e se derrame diante da presença dEle. É você e Deus agora. É você e Deus agora. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixarás 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. E larararara.